E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Jason e hoje a gente vai falar um pouco sobre suporte e resistência. Tem muita gente que tem dificuldade na marcação tanto de suporte quanto de resistência no gráfico. E eu vou ensinar para vocês uma técnica bem simples chamada pontos de pivô. E você pode se aproveitar dessa técnica para poder fazer uma marcação bem precisa. E o que a gente vai abordar nesse vídeo? Primeiro de tudo, o que são suporte e resistência e qual a importância da gente usar isso no gráfico. O que são os pontos de pivô, como é que a gente calcula os pontos de pivô e como é que a gente marca no gráfico esses pontos para poder servir de suporte e resistência. Então vamos lá. E o que são suporte e resistência? Suporte e resistência são regiões em que o preço tem muita dificuldade de romper. Então temos aqui, ó, o suporte é como se fosse um chão, tá certo? Ele não consegue romper essa parte de baixo, ele tem muita dificuldade. E a resistência é como se fosse um teto, então ele tem muita dificuldade de romper essa parte de cima. Observe como ele vem, chega aqui embaixo, toca aqui, mas volta lá para cima. Aí toca na resistência, volta para baixo, toca no suporte, volta lá para cima de novo. E por aí vai. Faz esse zigue-zague até que chega uma hora ele consegue com muita dificuldade romper. Quando ele rompe para cima, essa resistência aqui, quando estava nessa faixa, vira um suporte quando passa para essa faixa de cima aqui, ó. E se ele rompesse, por exemplo, para baixo aqui, esse suporte vira uma nova resistência. Então ele rompeu para cima, essa resistência vira um suporte e ele busca uma nova resistência lá em cima. E se romper para baixo, esse suporte aqui vira uma resistência, ele busca um novo suporte lá embaixo. Aí você se pergunta qual a importância de eu aprender sobre suporte e resistência. Observe o seguinte, se você tem um suporte em que o preço bate e ele volta lá para cima, então a tendência é que você faça uma operação de compra aqui, tá certo? Para buscar a alta do preço. E se bate na resistência, você faz o contrário, você vende. Então observe, ó, que vela gigantesca vermelha aqui, ó, que você poderia ter ganho na operação, certo? Vou dar um exemplo aqui, uma vela verde aqui que você poderia ter ganho também na operação, ó, bateu no suporte. E aqui, ó, você tem uma vela de compra, ganhou a operação, certo? Então essa é a importância da gente operar com suporte e resistência, porque ele nos dá pontos de reversão do preço que a gente pode se aproveitar disso. E tem muita gente que tem dificuldade para fazer marcação de suporte e resistência no gráfico, ou até mesmo tem insegurança de encontrar esses pontos onde marcar no gráfico. Então, a solução para que você não tenha mais essa insegurança é marcar pontos de pivô. E o que são os pontos de pivô? São pontos importantes no gráfico e que o preço anteriormente ele respeitou e geralmente respeita muito. Esses pontos a gente pode calcular e a gente vai aprender como faz isso. E eles servem de suporte e resistência geralmente em 3 níveis. Então a gente vai entender que a gente pode marcar 3 níveis de suporte, 3 níveis de resistência e o pivôzão no meio, tá certo? A gente vai entender como faz isso. E quais são os passos para a gente calcular os pontos de pivô? O primeiro passo é o seguinte, você vai calcular o pivô principal, que a gente vai chamar de PP, e depois de calcular o pivô principal, você vai ter condição de calcular os 3 suportes e das 3 resistências, porque isso aqui depende do pivô principal. Uma observação interessante é o seguinte, quando você for fazer o cálculo de pivô principal e dos suportes e resistências, sempre você vai utilizar um gráfico de referência e a vela que você vai tomar como referência é a última vela formada no seu gráfico de referência. Então, por exemplo, se você opera gráfico de M1, então a sua análise para fazer o cálculo vai ser o gráfico de M15. Se você opera M5, a sua referência vai ser utilizar o gráfico de H1 para fazer os cálculos. E se você opera M15, a sua referência vai ser utilizar o gráfico de H4. Então, por exemplo, vamos supor que eu opero M5. Eu vou pegar o gráfico de H1, ver onde está a última vela formada, não é aquela vela em formação, é aquela que já está formada. E aí eu faço os cálculos do pivô principal e dos 3 suportes e 3 resistências. Então estão aqui as fórmulas para a gente calcular o pivô principal, os 3 suportes, as 3 resistências, tudo isso utilizando o método de Fibonacci, que leva em consideração esses percentuais daqui, ó, que são percentuais em que o preço geralmente ele tem dificuldade de romper e ele acaba revertendo. Não tem necessidade de você gravar todas essas fórmulas, até porque eu vou deixar na descrição um arquivo em planilha para você poder só preencher a máxima, a mínima e o fechamento da vela de referência
certo? E depois a planilha já vai automaticamente mostrar para vocês os níveis de resistência e de suporte. Então vamos para a planilha. Pronto, estamos aqui com a nossa planilha, certo? Tudo que você precisa fazer na planilha é preencher onde tiver de amarelo, certo? Aqui você não mexe porque já está automatizado. Ele já vai dar o valor prontinho para você na hora que você preencher aqui. Então, bora lá para o gráfico. Eu estou aqui com o EuroJPY, certo? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só um exemplo para a gente entender como funciona a marcação de pontos de pivô para suporte e resistência. Então vamos lá, vamos imaginar que você opere no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico mais clássico, a maioria opera em 5 minutos. E a referência de 5 minutos, como a gente já viu, é o gráfico de 1 hora. Então você vai colocar aqui no gráfico de 1 hora. Então aqui você está vendo que tem uma vela em formação e tem essa vela aqui que não está em formação, ela já está formada. E aqui embaixo, quando a gente encosta em alguma vela, mostra as informações de abertura, de máxima, de mínima e de fechamento da vela. Olha aqui, vou encostar nessa penúltima vela, certo? Que é a nossa vela de referência aqui, e você vai ver todas as informações dela ali no cantinho, certo? Então, o que interessa pra gente é máxima, mínima e fechamento. Bora preencher na planilha agora. Máxima já está aqui, bora escrever a máxima dela. A máxima dela, 157,816. 157,816. Agora a mínima. A mínima dela foi 157,6255. 157,6255. E o fechamento, só encostar nela aqui de novo, 157,7995. 157,7995. Tá aqui, passou pra gente a planilha, todos os valores de onde a gente deve marcar suporte, resistência e pivô principal. Então bora fazer isso. Volta para o gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que você opera. Pronto, tá aqui, Agora vamos fazer a marcação. Linha verde, certo? Para os suportes. Então, bora começar pelo suporte mais baixo, né? 157,62927. 157,629. Bora botar assim, 629. 157,629. Tá aqui. Próximo suporte. 157,651. 157,651. Tá aqui. O próximo. 157,674. 157,674. Tá aqui. Marcou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Marcar o nosso ponto de pivô principal. 157,747. Vou trocar a cor, botando a cor azul. 157,747. Aqui. Ele fica aqui. Bora marcar agora as nossas 3 resistências. Resistência 1, 157,819. Marcar de vermelho. 157,819. Subiu aqui, pronto, tá aqui. 157,819. Agora vamos para a resistência 2. 157,842. 157,842. Tá aqui. Agora a próxima. 157,864. 157,864. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui ela. Então observe aqui, Agora observe o preço, como ele tá zigue-zagueando. Começou a zigue-zaguear aqui, em uma zona de resistência. E o pivô principal está servindo de suporte agora, certo? Então ele pode romper a qualquer momento. Então você tem aqui uma zona de resistência e uma zona de suporte em que o preço ele pode ser trabalhado.
certo? Então, tá aí as marcações de suporte e resistência. Observe como o preço ele entrou nessa zona e aí ele começa a respeitar direitinho. Deixa eu ver aqui mais para trás se ele respeitou essa zona. Olha aqui, ó, mais para trás como ele respeitou essa zona que a gente marcou aqui, ó. Tá vendo? Respeitou direitinho aqui servindo como uma zona de suporte, aqui o pivô principal servindo como uma resistência, certo? Aí ele foi lá em cima, rompeu, buscou a última resistência possível para ele, certo? Aqui virou um suportezinho rapidinho e aí ele rompeu. Observe como o preço ele se manteve nessa região que a gente marcou. Então, se você estava com dúvida em como marcar suporte e resistência, então sua dúvida foi tirada, certo? Então você pode utilizar essa técnica de pontos de pivô para poder marcar seu suporte e resistência. E aí quando o preço bater aqui, você compra, quando bater lá em cima, você vende, certo? Então, tá aí nossa técnica de pontos de pivô para suporte e resistência. Não deixa de se inscrever no canal, certo? E curte também, compartilha com os amigos que têm dificuldade em marcação de suporte e resistência. Grande abraço e até a próxima!